Chegamos na lição de número 4 aqui do quarto trimestre da CPAD da classe dos jovens, texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira. Nessa lição nós estamos abordando sobre alcance um futuro feliz e seguro, analisando aí o texto de Provérbios. Na lição 4 nós vamos estudar com vocês sobre a proteção contra a imoralidade. Essa lição vai cair no dia 27 de outubro e você não pode perder essa ministração. É claro que você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica que eu quero te apresentar se localiza então em Provérbios capítulo 7, versículos 4 e 5. A segunda base bíblica é o resumo da lição. Você pode estar realizando a leitura do resumo da lição. E a terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza em Provérbios, capítulo 5, versículos 1 ao 14. Então, o capítulo 5 vai ser analisado hoje em sala de aula. Eu sou o pastor Jean Anderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, você pode se inscrever no canal e enviar essa aula para alguém, deixando também o teu comentário nessa ministração. De segunda a sexta eu estou postando aula, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify também. Você pode nos acompanhar e que Deus abençoe você. Sempre postamos o nosso material a partir das 18 horas. E eu espero muito que o Senhor ministre ao teu coração através dessa aula. Toda terça é o dia marcado da classe dos jovens. Hoje, na lição de número 4, você vai perceber que o pastor Marcelo de Oliveira chega então no capítulo 5 do texto de Provérbios, que traz um alerta contra a imoralidade sexual. É claro que esse assunto é muito relevante para hoje, já que nós estamos inseridos em uma sociedade hedonista, que procura então essa visão do prazer carnal. Nós somos bombardeados constantemente em séries, em filmes, em músicas, na nossa roda de convívio social, com essa visão do prazer carnal a todo custo no nosso tempo. Daí então essa defesa da fé contra a imoralidade sexual. É a proposta de Provérbios capítulo 5. E hoje eu vou estar abordando com você de forma muito clara sobre esse assunto, esperando que o Senhor possa te dar uma visão espiritual e, ao mesmo tempo, princípios para a vida cristã. Falando de princípios para a vida cristã, pega o caderno e a caneta para anotar. O primeiro que eu quero destacar para você, a nível de introdução nessa aula, é entender o alerta de Provérbios 5 contra imoralidade sexual. Então, isso precisa ser anotado por você. O autor de Provérbios, que é o próprio Salomão, traz um aconselhamento para o seu filho. Muitos autores também entendem, de forma muito prática, que esse aconselhamento foi passado de Davi para o próprio Salomão. Isso aqui é uma visão teológica a respeito do assunto. Você vai perceber também, a partir da leitura do texto de Provérbios 5, versículos 3 e 4, leia esse versículo, destaque esse versículo, você vai perceber um aconselhamento de alguém que é um veterano, de alguém que tem uma experiência para um jovem sobre a imoralidade sexual, e isso anos atrás. E como essa mensagem é tão relevante para hoje também. Esse conselho nos traz aplicações, princípios também para a nossa vida cristã. O segundo princípio que eu quero destacar para você, a partir da leitura de Provérbios 5, é a sociedade atual que promove, que traz uma promoção da sensualidade. A sociedade em que nós estamos inseridos traz uma promoção da sensualidade, da sexualidade, a partir dos meios de comunicação de forma cultural. Então, isso também é um prejuízo para a nossa geração. Mas quando você lê Provérbios 5, você vai perceber essa ideia de preservação espiritual, preservação também sexual. E essas preservações nos trazem, então, lições para ter uma vida santa com Cristo. Terceiro princípio, anota isso também. É a sabedoria de praticar a moralidade sexual bíblica. O que a Bíblia fala sobre essa questão da moralidade sexual? Hoje a gente vai abordar sobre esse tema em sala de aula também. Essa moralidade sexual não é apenas uma questão de obediência a Deus. A partir da leitura do capítulo 5 de Provérbios, versículos 15 a 18, você pode ler também esse versículo, você vai perceber que o jovem que é justo, que é fiel, se mantém distante dessa imoralidade que pode lhe trazer prejuízos para a sua própria vida. E daí a necessidade de compreender
essa relevância de uma moralidade sexual plena para a nossa geração. Portanto, na aula de hoje nós vamos abordar com vocês sobre esse perigo da imoralidade sexual. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, você vai encontrar o PowerPoint também, esse material em slide, onde você pode utilizar para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. Está disponível para quem é assinante. A nossa assinatura é trimestral. Você pode acessar o site para conhecer como funciona, facilitaebd.com.br. Lá está toda a descrição como funciona o nosso produto. E você pode também, de forma muito prática, clicar no link na descrição desse vídeo, onde você analisa aí a proposta. Que Deus abençoe você, pode te ajudar muito durante esse trimestre. O primeiro ponto da lição trabalha então sobre a advertência contra a imoralidade. No primeiro ponto da lição, é muito relevante também você apresentar uma passagem bíblica. A passagem que eu quero destacar para você se localiza agora em Provérbios, capítulo 7, versículos 1 ao 5. Leia esse texto, que destaca a sabedoria que te ajuda agora a escapar da sedução. E o primeiro subtópico vai destacar agora essa abordagem, de acordo com o autor, que é o Marcelo de Oliveira, essa compreensão do capítulo 5 de Provérbios. Segundo o pastor Marcelo de Oliveira, o capítulo 4, que estudamos na aula passada, te orienta agora a proteger o coração. Capítulo 5 de Provérbios agora traz uma proteção contra a imoralidade sexual. Daí a necessidade de observarmos, nessa lição, a sabedoria para proteger o teu coração como jovem dessa imoralidade sexual que também está presente no nosso tempo. A partir disso, nós vamos perceber que esse ponto ele vai trazer para você a compreensão do capítulo 5 de Provérbios, que pode se dividir em 3 categorias. A primeira delas é esse chamado para a sabedoria, a segunda é a advertência contra a mulher estranha e as suas consequências de imoralidade, e a terceira é o apelo à fidelidade, ao casamento, de forma especial para a glória de Deus. E aqui eu quero destacar exatamente os princípios com você. O primeiro princípio que você pode abordar a partir da leitura do capítulo 5 é o chamado para a sabedoria no relacionamento. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Destaque esses versículos junto com os teus alunos, onde você vê um aconselhamento de um pai. Você percebe Salomão trazendo um aconselhamento aqui, aplicando isso de forma prudente e sábia, como nós também precisamos aprender a partir dessa leitura. A sabedoria aqui ela vai ser aplicada em um relacionamento entre um homem e uma mulher, dentro de uma constituição de um casamento, de forma equilibrada, sabendo lidar com isso. O princípio que você pode apontar é que a verdadeira sabedoria ela vai nos equipar para resistir às tentações e tornar as nossas decisões sábias diante dos relacionamentos. Como isso também traz uma aplicação bem interessante, e eu pergunto a você já para te instigar. Você acha necessário que o jovem cristão, que você, busque de Deus sabedoria para se envolver em um relacionamento conjugal? Comenta aqui nesse vídeo, porque a tua opinião pode edificar outros professores também e alunos que acompanham a gente aqui na Escola Bíblica Dominical. O segundo princípio que eu quero apresentar para você é a advertência contra a mulher imoral. Isso está no capítulo 5, versículos agora 3 ao 14. 3 ao 14. Então anote esse texto aí. Você vai perceber agora a leitura desse texto, você pode destacar 2 versículos. Capítulo 5, 3 e 4, vale a pena você ler. Que nessa leitura, embora as palavras da mulher imoral sejam sedutoras, o jovem justo cristão que lê Provérbios não deve cair nessa tentação. E aqui você percebe o versículo 7 a 14 também expondo outra coisa, expondo a ação da mulher imoral, as consequências de quem cai nessa ação. Isso é um problema, especialmente o versículo 11 também traz uma abordagem que isso vai afetar também a tua fé e a tua vida. E aqui você tem como princípio para a vida cristã entender que essa imoralidade sexual pode levar o jovem cristão à destruição, a um arrependimento amargo, tanto homem como mulher também. Às vezes, o texto está citando para a gente só a mulher imoral, mas eu quero destacar para você que existem homens imorais também que seduzem meninas de Deus, e essas meninas, infelizmente,
caem nessa tentação e caem no golpe. Isso é um problema, tá? Vamos então para o terceiro princípio que eu quero destacar. O terceiro princípio fala sobre o apelo à fidelidade no matrimônio, dentro do casamento. Está lá no capítulo 5, versículos agora 15 a 23. Você pode abordar esse texto e aqui você vai perceber um versículo que você pode destacar. Capítulo 5, versículo 15, que fala exatamente sobre a bênção de Deus dentro do matrimônio, fugindo aí da imoralidade, de forma moral, exaltando ao Senhor. Isso faz parte também da bênção de Deus. Capítulo 5, versículos 18 a 19, vai exortar o jovem a entender que é bendito, real, fiel, que a bênção de Deus está sobre um matrimônio que se alegra com o Senhor com honra. E esse princípio que você pode abordar também é que a fidelidade no casamento também é um modelo de satisfação sexual, satisfação conjugal. Isso vai te ajudar muito a explicar. Portanto, para finalizar o subtópico, você pode destacar que o capítulo 5 nos alerta sobre os perigos da imoralidade sexual. O texto cita sobre uma mulher, mas também pode ser aplicado a um homem moral também. E aqui você pode levantar então princípios. Que princípios são esses para você recordar junto com os teus alunos? É a sabedoria de Deus que nos equipa para resistir às tentações sexuais. Vale a pena você falar sobre isso. Segundo, você pode destacar a imoralidade sexual que leva à destruição e ao arrependimento amargo para quem cai nas tentações. Terceiro, você pode observar também a fidelidade no casamento como o caminho da verdadeira satisfação e proteção. Portanto, esse texto traz uma abordagem muito relevante. Pergunto a você, é fundamental que o jovem cristão se preserve, busque um casamento sadio, fuja da imoralidade? Comenta nesse vídeo aqui e me ajude a ministrar essa aula. Vamos então para o segundo subtópico, que aborda agora sobre a mulher estranha. No segundo subtópico, a tua abordagem também para entender essa mulher estranha, de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira. Capítulo 5 fala sobre o poder da sedução da mulher imoral, que isso é um problema. Também você pode encaixar isso como a sedução do homem moral. Lembra de falar sobre isso também, tá? A sabedoria nos alerta contra a imoralidade. Essa é a proposta da lição. A imoralidade hoje está presente de diversas maneiras. Através das mídias sociais, através das séries que assistimos, através dos filmes também que assistimos, através de músicas que ouvimos. A imoralidade está presente nessa sociedade hedonista que nós estamos vivendo. E nós, como jovens cristãos, teu jovem também, você, precisa se preservar contra a imoralidade. A lição cita a mulher, mas existe o homem também. Você precisa observar que isso é um conceito de uma cultura imoral do nosso tempo. É esse prazer que busca agora uma satisfação a qualquer custo, esse desejo pela satisfação sexual, sem observar as consequências. Nessa lição, nesse tópico, eu quero destacar para você princípios. Anota o primeiro que eu quero te apresentar aqui para você abordar em sala de aula. É a sedução da mulher imoral. Está lá no capítulo 5, versículos 3 ao 6. Destaca esses versículos. Você vai perceber que a mulher imoral, no capítulo 5, seduz o homem com a tentação sexual. Isso pode lhe trazer prejuízos. Leia Provérbios 5:3. Vale a pena você observar isso também. Essa metáfora também se encaixa hoje. Existem também homens imorais que seduzem pessoas com o objetivo agora de levá-los ao prazer carnal, à prática sexual fora do casamento. Aí vem a prostituição, vem a promiscuidade, vem o adultério também. Você vai perceber que essa sedução da mulher imoral está no capítulo 5, versículos 4 e 5, que você pode ler. Sabe que princípio você pode observar aqui? É que essa sedução da imoralidade pode parecer atraente no início, mas sempre vai levar à destruição. Pergunto a você, você acha que a sedução da imoralidade também leva à destruição, como eu estou descrevendo para você aqui? Comenta nesse vídeo aqui. Vamos então para o segundo princípio que eu quero te apontar. A vida sem compromisso com a retidão é quem leva essa vida imoral. Está no capítulo 5, versículo 6 de Provérbios. Você vai perceber que essa mulher descrita como uma mulher imoral, especialmente em Provérbios 5:6, é uma mulher que não tem compromisso. Não tem compromisso consigo mesma, não tem compromisso com a moralidade, o seu prazer é guiado pelo desejo carnal.
Isso também se aplica ao homem, tá? É importante você observar isso. Tem homens promíscuos, tem pessoas imorais, que não têm compromisso nenhum com Deus e nem com a religiosidade. Muitos estão inseridos em nossas igrejas com o objetivo de praticar situações carnais e levar pessoas para distante de Deus. Infelizmente, isso é uma realidade. E sabe que princípio você pode apontar aqui também? É que a vida de imoralidade é uma vida sem compromisso, sem retidão, que leva à escravidão espiritual. Isso é pecado, gente, tá? Isso é pecado e é importante você observar isso. A escravidão espiritual gerada pelas práticas sexuais pode levar a pessoa à pornografia, pode levar a pessoa também ao adultério, pode levar a pessoa ao sexo antes do casamento. Isso é pecado e é importante você observar isso. Práticas que são desagradáveis diante da nossa sociedade e é importante você observar que a moral vale a pena ser conquistada e também ser honrada por você. O terceiro princípio que eu quero te apresentar é o princípio também da escravidão da imoralidade que gera a morte. Provérbios 5, 7 e 14. Lê esse texto aí que você vai ver. 7 ao 14 de Provérbios 5 vai demonstrar que essa escravidão da imoralidade pode levar uma pessoa à morte, especialmente versículos 9 ao 11 do capítulo 5. Então anota aí para você explicar para os teus alunos, tá? Você vai perceber que a morte é causada por causa da consequência do pecado. Olha que princípio legal. O caminho da imoralidade leva à escravidão, mas também leva à morte, tanto física como espiritual também, tá? Existem pessoas mortas espiritualmente, que estão escravizadas pelo pecado, que acham que viver uma religiosidade é tudo, mas não. Há uma necessidade de termos uma vida liberta do pecado por causa da palavra de Deus. Portanto, o capítulo 5 de Provérbios vai ensinar isso para você de forma muito clara, como o pastor Marcelo de Oliveira está abordando com a gente. Para você não esquecer, vou te lembrar os 3 princípios. O primeiro dele, que você pode apresentar, esse cuidado com a sedução da imoralidade que pode parecer atraente no princípio, mas pode te levar à destruição. O segundo dele, para você anotar, é a vida de imoralidade, que é uma vida sem compromisso, sem retidão, que leva à escravidão espiritual. O terceiro dele, que você pode anotar também, é que o caminho da imoralidade que leva à escravidão também leva à morte, tanto física como espiritualmente também. E eu pergunto a você, você acha que o pecado gerado pela imoralidade sexual pode levar a pessoa à escravidão espiritual, à morte física e espiritual? Comenta aqui, porque a tua opinião também é relevante para a gente que está estudando juntos a palavra de Deus. Vamos agora para o terceiro subtópico. Enquanto eu preparo aqui para o terceiro subtópico, pega esse vídeo e envia para alguém que precisa assistir essa aula. O terceiro subtópico destaca agora as consequências da imoralidade. Chegamos então no terceiro subtópico, que de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, Provérbios 5 traz então um conselho sábio, mas também um apelo urgente para a nossa geração, que precisa tomar cuidado com o caminho da imoralidade. Então, quando você lê o capítulo 5 e observa versículos 7 ao 14, você vai ver aqui um apelo, tanto com o cuidado com a mulher imoral ou o homem imoral também. Isso eu preciso destacar para você. Às vezes as pessoas falam, só tem a mulher imoral. Não, tem o homem imoral, perverso, pecador também. O texto destaca isso, que pode levar as pessoas à condenação e à morte, espiritual e física. Então, nesse tópico, você vai perceber esse alerta sábio, que te traz agora um aconselhamento para fugir disso. Vou destacar para vocês 3 princípios como estou fazendo. Anota o primeiro aí nesse subtópico, é entender a necessidade de evitar a imoralidade. Está lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 8. Você precisa ler esse versículo também junto com os teus alunos, tá? E o versículo 8 vai examinar com você exatamente que nós precisamos observar esse conselho sobre o perigo de flertar com o pecado. O perigo de flertar com a imoralidade, o perigo de flertar com o pecado sexual que escraviza qualquer pessoa, tanto o jovem cristão como pessoas casadas também. Infelizmente, existem pessoas que estão escravizadas com a pornografia, estão escravizadas com o adultério, estão escravizadas pelo pecado da sedução, do sexo antes do casamento. Isso é um problema. E é claro que a igreja também precisa observar isso e trazer um alerta a partir da leitura bíblica. Sabe que princípio que você pode observar? É entender que a melhor maneira de evitar o pecado
é exatamente não se aproximar da tentação. Se você sabe que naquela rua, você passando por ela, ela vai te conduzir ao pecado, procure outro caminho. Procure outra maneira de evitar, especialmente, a prática desse erro. O segundo princípio que eu quero te apresentar, e você pode anotar aí, está agora em Provérbios 5, do 9 ao 12, onde você vai perceber as consequências do remorso e também a diferença do arrependimento. Existem pessoas que praticam o pecado, e Provérbios 5 faz questão de escrever isso, especialmente 5:12, praticam o pecado da imoralidade, mas no outro dia sentem uma tristeza que é conhecido como remorso, mas voltam a praticar mais uma vez. O remorso é uma tristeza que te faz chorar, faz se arrepender, mas não um arrependimento genuíno, faz você refletir sobre o seu pecado, mas depois você volta a praticar mais uma vez. Você continua escravizado se você só tem o remorso na sua ação. O verdadeiro arrependimento pela Bíblia é algo que te faz deixar, quebrar o vínculo com o pecado, não ter mais pecado de estimação, abandonar o erro e abandonar de uma vez por toda, porque a partir do momento em que você olha para o pecado, você sente uma tristeza tão profunda que te traz vergonha com a prática. Isso é arrependimento. E é importante você destacar isso também. Olha que legal que você pode perceber que o pecado, ele sempre vai trazer remorso para te fazer pecar mais uma vez, mas o arrependimento traz libertação. E a libertação desses tipos de pecados imorais relacionados à sexualidade é necessária também para o nosso tempo. O terceiro princípio que eu quero apontar para você é exatamente um princípio que vai valer a pena você destacar. É ouvindo os mestres e fugindo também da insensatez. O livro de Provérbios demonstra que você precisa ouvir aqueles que são sábios e fugir daqueles que são insensatos. Provérbios 5, 13 e 14, vale a pena você ler, especialmente o versículo 13, que traz um aconselhamento para você buscar pessoas que podem te ajudar. Detalhe, você não pode buscar qualquer pessoa. Existem pessoas depravadas que infelizmente vão te levar para o caminho do pecado mesmo. Mas você precisa buscar pessoas sábias, santas, que vão te trazer um aconselhamento, que vão te ajudar em oração, para você se libertar do pecado, para você fugir do erro, para você fugir da tentação. E olha que princípio legal, ouvir a voz daqueles que são mais experientes é algo sábio que pode proteger você contra a insensatez. E isso te ajuda a ter uma vida relevante também. Para você recordar e guardar, anota aí, você tem então princípios para a vida cristã. A melhor maneira de evitar o pecado é não se aproximar dele, esse é o primeiro. Segundo, o pecado sempre vai trazer remorso e consequências dolorosas, por isso você precisa buscar o arrependimento. Terceiro, ouvir a voz dos mestres e conselhos sábios também pode te ajudar a se proteger do pecado antes de você entrar no caminho do erro. E aí, eu te pergunto, você acha que buscar um aconselhamento, buscar a ajuda de alguém que tem uma espiritualidade com Deus, que tem uma vida santa, também pode te ajudar a ter uma vida relevante, que vai evitar com que você pratique o pecado? Comenta nesse vídeo. Vamos então para o segundo ponto da lição. Deixa o like aí também, tá? O segundo ponto vai trabalhar agora sobre a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade, de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira. No segundo ponto da lição, vale a pena você também destacar alguns versículos. Eu quero apresentar para você agora o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 24, que descreve agora a distorção da natureza sexual. Isso é consequência do pecado. Vale a pena você ler. O primeiro subtópico agora vai destacar, então, uma sociedade e a sua sexualidade presente no nosso tempo também. O pastor Marcelo de Oliveira, agora nesse subtópico, destaca a realidade da nossa geração, que herdou protestos sexuais que se iniciaram a partir do período de 1968. Esses protestos desencadearam diversas situações que nós estamos vivendo também em nosso tempo a respeito da moralidade sexual. Quando você vai para um contexto histórico e compara isso com Provérbios 5 também, há um alerta de termos uma vida para servir a Deus e também consagrar o nosso corpo para exaltar o Senhor.
A partir desses protestos que surgiram no mundo, você percebe então um famoso slogan que passa a ser divulgado a partir desses protestos em relações sexuais, que é o slogan de proibir do proibir. E nesse sentido de questionar exatamente essa realidade da moralidade sexual. Dentro desses protestos, você vai ver surgindo diversos movimentos, como, por exemplo, movimentos feministas, movimentos também que ganham força sobre a realidade do prazer sexual, sobre essa realidade agora de você aproveitar e fazer aquilo que você bem deseja. Você é dono do seu próprio corpo, a partir desses questionamentos que são realizados pela moralidade sexual. Aqui eu quero destacar alguns princípios para ficar fácil para você. O primeiro princípio que você pode apresentar em sala de aula é o contexto da cultura atual e essa normalização da moralidade. Esse contexto da cultura atual, ele é herdado a partir de 1960, quando você vê movimentos de contestação sexual, especialmente a partir de 1968, onde você vai ver diversos jovens universitários da França criticando os valores ocidentais tradicionais e promovendo a liberdade sexual sem restrições, sem limites. Isso ganha força também nos Estados Unidos, ganha força também na Inglaterra e passa a ser propagado por todo mundo. Aí você encontra então esse princípio de uma sociedade que busca o prazer carnal. Zygmunt Bauman faz questão de dizer que nós estamos inseridos em uma sociedade que questiona esses valores absolutos, ou seja, uma modernidade líquida, que é contrária a esses valores que nós defendemos sobre a preservação sexual também. Sabe que princípio que você pode apresentar? É que a sociedade moderna vai promover uma visão de sexualidade que antes era proibida, mas agora as pessoas agora buscam esse prazer a qualquer custo. E nós, como cristãos, andamos contrários a essa moralidade propagada no nosso tempo. Nós seguimos o que a Bíblia diz, que fala sobre uma verdadeira santificação que agrada a Deus. Sabe qual é o segundo princípio que eu também quero apontar para você? É Provérbios 5 como resposta contra a imoralidade sexual. Quando você lê Provérbios 5, você vai perceber que essa sociedade do nosso tempo, que produz essa visão de sexualidade sem limite, onde você pode ter diversos prazeres, diversos parceiros e parceiras na prática sexual, independente do gênero, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos orientar a ter um compromisso fiel com o Senhor e um compromisso fiel de uma moralidade dentro do casamento na relação sexual. E Provérbios 5, capítulo 5, versículo 8, traz então um alerta. Ele destaca que o jovem deve afastar-se desse caminho da imoralidade sexual e se aproximar do Senhor. É interessante também quando você destaca Provérbios 5:11, que vai te dar uma orientação bem legal sobre isso. E nesse princípio você pode perceber também que a sabedoria de Provérbios 5 nos ajuda agora a buscar uma santificação, mesmo em um mundo que segue essa imoralidade. Terceiro princípio que você pode apontar em sala de aula também, essa mentalidade de que é proibido proibir e esses efeitos dessa geração atual. É uma geração que contesta tudo. A partir de maio de 1968, você vê esses movimentos ganhando força em todo o mundo. Surgem na França, vão para a Inglaterra, vão também para os Estados Unidos, recaem também sobre o Brasil. E esses contextos de imoralidade sexual trazem prejuízos para as gerações. Daí a necessidade de observarmos as Escrituras, e as Escrituras então nos ensinam o caminho da fidelidade a Deus, um casamento que agora agrada ao Senhor, que também é um princípio para a moralidade sexual. Essa ideia de proibido proibir é um perigo. Portanto, Provérbios 5 traz um alerta, traz também uma orientação para você tomar cuidado com esses prazeres. Para você guardar os princípios, você pode demonstrar que a sociedade moderna vai promover uma visão de sexualidade que prioriza essa ideia de gratificação pessoal e é contrária à moralidade bíblica. Segundo, você vai ver que Provérbios 5 nos chama a atenção a combater essa linha de pensamento, vale a pena você observar isso. E terceiro, essa mentalidade proibido proibir promove então essa imoralidade e nós seguimos então a moralidade bíblica que busca agora pela fidelidade e pureza. E eu espero muito que Deus te abençoe. E pergunto a você,
Você acredita e acha que essa sociedade tem caminhado nessa visão de imoralidade sexual depravada que leva as pessoas à consequência do pecado? Comenta aqui, porque a tua opinião também é muito importante para a gente. Vamos então para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha agora outro argumento conforme o pastor Marcelo de Oliveira. Não se pode dominar-se pelo desejo sexual. No segundo subtópico agora, você vai perceber que nós não podemos nos deixar ser dominados pela imoralidade e o desejo sexual. O pastor Marcelo de Oliveira também destaca que os movimentos de 1968 trouxeram então ideias que mudaram a própria sociedade. A partir dessas visões que trazem agora uma crítica à defesa que nós defendemos a partir da fé. Essa liberdade sexual, sendo propagada desde 1968, traz um contraste que traz consequências para as próximas gerações, a partir dessas restrições, então, que eram vistas naquele período. Nesse contexto, quais são as consequências que são apresentadas hoje? Por exemplo, a mudança do comportamento sexual humano, essa busca agora pelo aumento da gravidez antes do casamento, uma gravidez precoce, a multiplicação de abortos, vícios em pornografias, questões relacionadas à própria questão de gênero, tudo isso é consequência da revolução do sexo sendo propagada desde 1968. Então você percebe que essas consequências trazem então consequências terríveis que geram pecados e escravizam também as pessoas. Princípios que eu quero te apontar para você apresentar em sala de aula. O primeiro deles, anota aí, é as ideias dos movimentos de 1968 e essa contestação da moralidade cristã. Esse movimento de 1968, então, traz uma ideia de liberdade sexual, mas essa liberdade sexual não está entrelaçada com a moralidade que nós defendemos. Então você percebe aqui como princípio para a vida cristã é que essa moderação sexual dentro do casamento que nós defendemos, ela não pode ser substituída pela liberdade sexual do nosso tempo, que pode também levar as pessoas à consequência do pecado e consequências desastrosas. Segundo princípio que eu quero apontar para você, essa cultura popular e essa sexualização dos corpos. Você percebe isso sendo apresentado hoje até mesmo para crianças. Isso é um problema, tá? Essa sensualização dos corpos em filmes, em músicas, na televisão, na mídia, nas redes sociais. É um tema central do nosso tempo. Você vê pessoas buscando essa ideia de sedução, utilizando o seu corpo de forma equivocada, sem que agrade a Deus, procurando então satisfazer os seus desejos imorais. Por isso, essa ideia agora é contrária à visão cristã. Sabe que princípio que você pode observar? Que essa cultura popular que incentiva a sensualização precisa ser também combatida. E como ela é combatida? Pela Bíblia, pela pureza sexual, por uma vida santa que agrade a Deus. Terceiro princípio que você pode destacar é a consequência da imoralidade sexual na sociedade atual. Que consequências são essas? É que aumentou significativamente a multiplicação dos abortos protextuais. Você vai perceber também vícios sendo demonstrados hoje de forma significativa a partir dessa compreensão da liberdade sexual. Pornografia se tornou também uma epidemia no nosso tempo, que efetua e atrapalha tanto jovens como também adultos, distorcendo uma visão saudável da sexualidade. A influência dessa cultura sensualizada também traz um propósito maligno que desagrada a Deus. E daí você tem como princípio exatamente a observação que essa imoralidade e sensualidade traz então consequências desastrosas que são problemas para a nossa geração. Então tome cuidado com isso. Portanto, a lição faz questão de escrever esse evento que aconteceu desde 1968, que traz consequências para essas gerações que são prejudiciais. Sabe que princípios que você precisa anotar? É a visão cristã de uma moralidade sexual dentro do casamento, que não pode ser substituída por sexo sem limite. Segundo, você pode também demonstrar que essa cultura que incentiva a sensualização
não anda de acordo com os princípios bíblicos. Terceiro, a imoralidade sexual traz consequências desastrosas para as pessoas e por isso nós precisamos tomar esse cuidado também. Olha que lição rica que estamos trabalhando hoje. Não se esquece, tá? Se você pode trazer uma contribuição, o que você está achando sobre o tema, comenta aqui no vídeo, porque eu agradeço você de uma forma muito especial, porque a tua contribuição também me ajuda. Vamos caminhar agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o enfraquecimento da ideia do casamento. No terceiro subtópico, você vai perceber que, de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, hoje nós vivemos em dias em que o conceito bíblico de casamento e compromisso para a vida toda está sendo cada vez mais enfraquecido. Isso é consequência dessa modernidade que está em constante mudança e essa modernidade que questiona os valores absolutos. E aqui você percebe que, infelizmente, tem aumentado também o número de divórcios na nossa geração. Isso vai refletir a consequência dessa libertação sexual desde 1960 para cá. Isso traz um problema, porque na nossa geração há um entendimento. Se não der certo, então eu termino e começo de novo. Isso aqui quebra uma aliança que é estabelecida a partir da consequência do casamento. Quando você observa o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 24, Paulo ele já traz a explicação a respeito desse sentido desta geração. Provérbios 5, então, vai relatar a respeito do compromisso da fidelidade dentro do casamento. E é interessante você observar alguns princípios que eu quero apontar para você. O primeiro é o enfraquecimento do conceito bíblico de casamento. Essa geração questiona esse conceito bíblico de casamento hoje também. Esse enfraquecimento reflete, então, as consequências do pecado na nossa geração, onde não há essa visão de exigência no sentido, então, de permanecer fiel até que a morte o separe. Mas há uma exigência de satisfazer o seu ego pessoal. O que importa é que você seja feliz. E isso é um problema. Há uma necessidade também de você entender que é necessário você ser feliz, o outro também precisa ser feliz e ambos devem buscar pela fidelidade. Não é fácil, mas nessa caminhada você então vai aprender a compreender um ao outro a partir de uma cosmovisão cristã. Você tem um texto também de Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, que traz um aconselhamento sobre isso. O segundo princípio que eu quero destacar para você é o impacto da cultura sexual. O segundo princípio que eu quero destacar para você é o impacto da cultura secular na visão do casamento. O mundo agora traz essa visão distorcida sobre o casamento. E isso é tão interessante que você percebe a partir da leitura bíblica que as pessoas agora não respeitam essa visão de casados para sempre. Tem um texto bíblico que está localizado em Mateus 19:6, que traz um princípio fundamental, que a cultura ela vai distorcer a visão do casamento, mas a Bíblia ela nos chama para viver em fidelidade e compromisso. Vale a pena você observar isso também. O terceiro princípio que eu quero apontar para você é a distorção do propósito de Deus e as consequências do pecado. Romanos 1:24 traz esse alerta e as consequências do pecado é exatamente sendo demonstrada com divórcios, com famílias desestruturadas, como muitas das vezes feridas profundas emocionais, rejeitando aí o propósito de Deus. Como princípio, você precisa observar que nós como cristãos devemos então nos guardar dessa ação maligna. Provérbios 5 vai trazer essa realidade para você. Anota os princípios para você apresentar em sala de aula. O casamento é uma aliança sagrada, permanente, e deve ser vivido como um compromisso para a vida toda. Segundo, você também tem a cultura secular que promove a divisão distorcida do casamento, mas a Bíblia nos chama a atenção para viver em fidelidade e compromisso. Terceiro, você tem uma rejeição do propósito de Deus no casamento que resulta agora a degradação e destruição de vidas. E é fundamental você dar uma observada também nessa abordagem. Vamos então para o terceiro ponto. Se eu estou ajudando vocês, você conhece alguém que precisa assistir essa aula, pega esse vídeo e envia para essa pessoa também, ou posta na tua rede social. O terceiro ponto trabalha sobre a moralidade sexual cristã como proteção a essa cultura imoral. Chegamos no terceiro ponto.
Vale a pena você dar uma observada em um texto que eu quero destacar para você, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, onde destaca que o pecado ele também é visto contra o próprio corpo também. O primeiro subtópico do terceiro ponto destaca a delimitação sexual da moralidade cristã. De acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, esse conceito que nós defendemos sobre o casamento, sobre a fidelidade, está ficando cada vez mais enfraquecido nessa sociedade que está entrelaçada sobre essas mudanças do nosso tempo. É fundamental você observar que, como cristãos, nós continuamos defendendo essa moralidade cristã. Essa realidade é fundamentada a partir da própria Bíblia. E nós defendemos isso a partir desse conceito da leitura do capítulo 5 de Provérbios também. Aqui você vai perceber alguns princípios. O primeiro princípio é o enfraquecimento do conceito bíblico do casamento, que também está presente na nossa geração. A cultura contemporânea, ela procura demonstrar e ensinar aos jovens que o casamento não precisa ser mais relevante para a vida de alguém. E isso traz agora alguns prejuízos, porque o casamento, no conceito bíblico, traz essa ideia agora de uma vida que é interligada a outra vida. Traz a ideia também de satisfação pessoal, sexual também, e um compromisso sacrificial. E quando vem essa ideia de sacrifício para essa geração, isso passa a ser rejeitado. A Bíblia ensina que o casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher. Você tem a fundamentação bíblica. Em Efésios 5, 31 e 32, você pode ler esse texto. Então, o casamento, para nós, como princípio, é uma aliança sagrada permanente que não dá para ser quebrada, e a visão bíblica também descreve um compromisso de fidelidade de ambas as partes, tanto do homem como da mulher. Esse é um princípio bíblico que a palavra ensina sobre o casamento. O segundo princípio que eu quero destacar para você é o impacto da cultura secular na visão do casamento. Você vai perceber que a cultura secular, em grande parte, promove a ideia que o casamento é uma instituição que pode ser facilmente desfeita. Isso está presente na nossa geração a partir do número e aumento de divórcios, que passa a ser agora assustador. Mas é fundamental também você observar que o casamento é algo sagrado dado pelo próprio Deus. E essa ideia de pensamento que rejeita esse compromisso é uma ideia que segue agora princípios que são contrários à visão da palavra de Deus. Você tem um texto também de Provérbios, capítulo 19, versículo 6. Vale a pena você observar que essa cultura distorcida sobre o casamento traz essa ideia de fácil quebra de aliança. É claro que há N fatores para divórcios no nosso tempo, até mesmo dentro de contextos cristãos. O que estamos fazendo aqui com você nessa ministração, lembra disso, é ministrando para que os jovens não entrem em um relacionamento com o objetivo de terminar esse relacionamento. Não entre em um casamento com o objetivo de quebrar a aliança. Isso é um problema. Há casos que as pessoas então sofrem diante de casamentos, há casos de abandono familiar, há casos de agressão, e aí você percebe então a consequência do divórcio chegando ali. Mas há casos também que são banais, de pessoas, por exemplo, se divorciarem somente porque não gostou da comida do parceiro ou da parceira, não gostou da alimentação, da maneira de se vestir, e isso também é um problema. Vale a pena você meditar sobre isso. O terceiro princípio que eu quero destacar para você é essa distorção do propósito de Deus e as consequências também do pecado. Romanos 1:24 é o fundamento para isso. Você vai perceber que a vida cristã ela precisa ter agora ser uma vida que exalte a Deus, e o casamento ele procura agora exaltar ao Senhor diante dessas questões também. E aí você percebe que Provérbios 5 vai trazer esse alerta. Temos aqui alguns princípios, anote. O casamento ele é uma aliança sagrada e deve ser permanente, deve ser vivida por ambas as partes. Segundo, a cultura agora vai promover uma visão distorcida sobre o casamento, mas a Bíblia ela nos chama atenção para vivermos em fidelidade e compromisso. Terceiro, a rejeição do propósito de Deus para o casamento é resultado de uma degradação e uma destruição também do pensamento da nossa geração. Para pensar sobre esse tema que também é muito relevante. Vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata agora sobre uma pedagogia da abstinência sexual.
No segundo subtópico, o pastor Marcelo de Oliveira, do terceiro ponto, destaca agora a importância da castidade cristã. A castidade também é vista como abstinência sexual para o jovem cristão, tá? É fundamental você observar isso, que a visão bíblica descreve agora que o jovem cristão, antes do casamento, ele não se envolve sexualmente. Daí há uma cultura e há um ensinamento que glorifica a Deus que o sexo ele é feito para ser desfrutado dentro de uma relação no casamento. Fora disso, é visto como pecado. E aí, a propagação, então, da abstinência sexual, a santificação. Nesse tópico, nós vamos ver isso de forma pedagógica também. E vamos destacar para vocês alguns princípios. O primeiro deles é a castidade cristã, que deve te ensinar a esperar o tempo certo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A Bíblia ensina que nós somos templo do Espírito Santo. Então, pornografia, sexo antes do casamento, essas visões distorcidas são pecados. Dentro do casamento, você pode então desfrutar de uma prática sexual sadia, sem imoralidade, tá? Sem coisas distorcidas a partir daquilo que defendemos. Mas você vai perceber que a abstinência sexual também é uma orientação bíblica. Há tempo para tudo, de acordo com Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Então, como forma de glorificação ao Senhor, o jovem cristão deve preservar o seu corpo, a sua vida espiritual, a sua mente também, para agradecer a Deus de uma forma muito especial, de uma forma muito real também, que santifica o Senhor. E aqui eu quero destacar algo. Tem jovens que pensam que a prática sexual é somente quando há a questão do coito, ou seja, de uma realidade sexual entre um homem e uma mulher, e essa pessoa então pratica essa realidade sexual que é distorcida do nosso tempo fora do casamento. Existem jovens que pensam que, por exemplo, a prática sexual de pornografia não é pecado. É pecado sim. A prática sexual de masturbação não é pecado. É pecado sim. A prática sexual de sexo, por exemplo, oral, sendo realizada por jovens, é pecado sim. E traz uma distorção também da tua espiritualidade. Isso é um problema, tá? E isso também é visto como pecado e uma distorção moral dos conceitos bíblicos. Então, o jovem cristão não pode praticar isso. E isso é interessante você observar à luz das Escrituras. Fora do casamento, isso é horrível. E também, distorções como a própria questão da pornografia também é um pecado horrível até dentro do casamento. O segundo princípio que eu quero destacar para você é a abstinência e uma educação para o casamento. 1 Coríntios 7,5 traz uma ideia para você, que a abstinência é dada para os solteiros. Essa abstinência sexual, ela é dada para os solteiros como uma forma de educação. Dentro do casamento, a abstinência pode se dar da seguinte maneira: quando o casal, em comum acordo, decide tirar um tempo de consagração para Deus, mas esse tempo não pode ser um tempo longo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 fala sobre isso também. E aqui você percebe um princípio de educação espiritual e sexual para o solteiro e para o casado também. Há também como terceiro princípio essa realidade da beleza do relacionamento do casamento cristão. Dentro do casamento, o jovem cristão então pode desfrutar da bênção de Deus que está relacionada à prática do sexo. Isso está em Provérbios capítulo 5, versículos 7 a 19, como fundamento para você que pode te ajudar. Então anota os princípios aí. A castidade é uma forma de glorificar a Deus, essa ideia da abstinência que deve ser esperado para o tempo certo. Segundo, você também tem a abstinência sexual para a vida do solteiro, que é na realidade um desafio momentâneo, mas depois pode ser desfrutado dentro do casamento. E a vida conjugal deve ser vivida em fidelidade, que glorifica a Deus dentro do casamento na prática sexual. Vamos agora finalizar a lição. Terceiro e último subtópico aborda sobre a beleza da vida sexual dentro do matrimônio cristão. Chegamos no terceiro e último subtópico, que aborda agora, de acordo com o pastor Marcelo de Oliveira, essa beleza do ensino bíblico de um relacionamento cristão sadio. Você tem um fundamento também de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, onde Paulo orienta que o cristão deve evitar a imoralidade sexual. Observe o que a Bíblia fala, lá em Gênesis 2:24. Por essa razão, isso aqui fala do casamento, o homem deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e ambos serão então uma única carne.
Marcos capítulo 10, versículos 7 e 9, também destaca que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, está se relacionando também dentro do casamento. Então, ler Provérbios 5, do versículos 15 ao 19, é fundamentação para isso. Há outros princípios que eu quero destacar para você. Um relacionamento sexual no contexto do casamento é sadio, é santo, agrada a Deus. E princípio para a vida cristã também. Você vai perceber que isso está presente nesse prazer de agradar ao Senhor. Segundo, você tem aí exatamente o propósito divino na união sexual. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, onde você vê uma profunda compreensão do propósito divino, onde as pessoas podem desfrutar o seio da graça de Deus e constituir família. Terceiro, você também tem como princípio essa ideia de desfrutar da vida sexual no contexto do casamento como algo agradável ao Senhor. É dentro do casamento que você vai ter esse prazer como jovem cristão, como uma pessoa cristã, exaltando ao Senhor. E aqui você tem 3 princípios para guardar. O relacionamento sexual é um presente de Deus, você precisa desfrutar disso no casamento. Segundo, você vai ver que a união sexual reflete também no casamento o plano divino para a família. Terceiro, você vai ver que o relacionamento sexual é uma expressão de amor e respeito também com o próximo, como fundamento dessa ministração. E concluindo, você pode então apresentar toda essa abordagem para os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. E é claro que eu quero saber o que você achou da aula de hoje, tá? Deixa o teu comentário aqui, porque ele é muito importante para a gente. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto é o texto do pastor Marcelo de Oliveira, que pode te ajudar muito nesse trimestre. Ele é da editora CPAD, você encontra no site da CPAD, faça o pedido do seu material. O texto também de Provérbios, do pastor Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus, é muito legal, um comentário bíblico que pode te ajudar a ter um compromisso e entendimento sobre o texto. Indico para você também, para você analisar o contexto histórico, Introdução ao Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Você encontra esse material que vale muito a pena para a tua edificação. E é claro que eu indico também o meu livro, tá? Que vai te ajudar a entender sobre essa questão, a doutrina do pecado, da editora Santorini. Pode ajudar muito a ter uma compreensão bem interessante sobre essa questão sexual que trabalhamos hoje. Quero indicar para você também a revista Ensinador Cristão desse trimestre. Vale muito a pena você buscar essa edição. Você encontra no site da editora. E indico para você o texto Obreiro Aprovado, revista maravilhosa da editora CPAD. Você encontra no site da CPAD todo esse material. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, gente boa. Lição 5, onde nós vamos abordar sobre a proteção contra a preguiça. Vai ser muito legal. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.